Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E desde já eu peço desculpas porque faz um tempinho que eu não apareço por aqui, não é? Mas se você está com saudade, segue o vídeo aí porque nós vamos falar sobre privatizações e é um assunto importante para você. Galera, então, como eu falei, realmente eu estou ausente aqui do canal faz um pouco de tempo, né? E também estão me cobrando vídeo aulas de assuntos específicos. Eu vou arrumar um tempinho para preparar isso para vocês, viu? A minha justificativa aí dessa ausência, dessa lacuna de tempo, é justamente porque eu não tinha mais um equipamento digno para poder fazer as gravações. Minha webcam me deixou na mão e meu computador, meu falecido computador, certo? Esse aí também partiu dessa para uma melhor. E veja bem, que eu estava até agora aguardando para saber se o meu Fundamental 2 e o meu ensino médio iriam se reunir, fazer uma vaquinha e me dar um Core i7 com placa de vídeo, uma webcam Logitech, a E922, mas nenhum deles se pronunciaram. São os ingratos de fato, personas no grata, certo? Mas como não deu para esperar cair do céu a bênção, né? Então foi o que eu fiz, eu até acho que ela veio do céu de fato, porque eu consegui um equipamento muito bom e agradeço demais a Deus por isso. Foi bacana o preço, então eu estou aqui para gravar para você e para trazer o assunto da privatização. É um assunto que está em pauta aí nas polêmicas, justamente porque ele foi uma proposta do governo Bolsonaro, era uma bandeira levantada pelo governo Bolsonaro com relação a empresas que já vinham dando um certo cansaço, né, aos consumidores brasileiros, especificamente estamos falando do Correio, que já caminha no corredor da privatização. Mas uma empresa de tamanho porte, como são os Correios, a Eletrobras, que também já está no corredor da privatização, e agora a Petrobras, que depois de tanta cobrança e aumento dos combustíveis, né, pesou sobre o governo Bolsonaro e o presidente disse que já não quer mais essa dor de cabeça para ele, não. Ele quer transferir para o setor privado. Então a questão é, essas empresas estão saindo do monopólio da administração pública para a administração privada. Isso é bom ou ruim? A privatização, ela é boa ou ruim para nós, cidadãos, meros mortais brasileiros? Eu vou oferecer nesse vídeo aqui as vantagens e desvantagens e você faça seu julgamento aí, tá bom? Primeiramente, pessoal, deixa eu fazer você entender que privatizar significa trazer para o poder privado o poder de segundos terceiros, né? Pessoas com CPF ou CNPJs, várias empresas, seja o que for. Mas a privatização, ela exige que o processo seja sobre uma empresa que não é privada, logicamente, né? E essa empresa não privada é uma empresa estatal. A empresa estatal, ela pertence à administração pública, ela é do governo, consequentemente, teoricamente, né? Ela pertence também ao povo. Então, ela é uma empresa que pertence à administração pública, cujos lucros e o trabalho dela tem que beneficiar o povo, né? Teoricamente, nós sabemos que, dizemos, na verdade, é uma empresa do próprio poder público. Entretanto, o serviço dessas empresas elas têm deixado muito a desejar. O discurso que os liberais levantam com relação a isso é que a solução é a privatização. Bem, sabendo que uma empresa estatal é a empresa que pertence à administração pública, ela tem, certo, o seu poder de atuação sobre a esfera pública, ou melhor, né, pertencente à esfera pública. E a privada é quando você tira essa empresa do poder da esfera pública e coloca na mão de um segundo, terceiro, um CPF, um CNPJ, grandes empresas, certo? Possa ser uma administração plural, com várias pessoas dividindo ações naquela empresa. Para todo efeito, deixa de ser do povo. Certo? E assim, né, há quem possa defender a teoria de que quando ela vem para o privado, ela é do povo, ela vai oferecer um serviço, ela pertence definitivamente à população, não à administração pública. Eles fazem uma separação com relação a isso. Afinal, quem vai ser dono da empresa também é povo, né? Também faz parte do povo. Nós temos aí alguns dilemas com relação a isso, mas não é o assunto de agora. Veja bem, a privatização ela é amplamente aceita no discurso liberal, mas ela é rechaçada, certo? Ela é repugnada pelo discurso da esquerda. Por quê? A lógica da esquerda é que o Estado ele tem que ser grande e forte para poder fazer uma sociedade funcionar. Pelo menos é o que eles dizem, né? Apesar de que a história mostra outra coisa. Mas vem o detalhe. Então eles não querem diminuir o poder do Estado sobre o povo e também não querem abrir mão daqueles meios de produção. Até porque o próprio Karl Marx, lá no seu começo, né, quando lança o Capital, ele dizia que justamente a Revolução Comunista ela se pautaria em você trazer os meios de produção para a classe proletariada, para a classe dos trabalhadores. Então, a esquerda ela não tem interesse em se desfazer das empresas que já são de cunho de poder popular. E o discurso liberal, que fica mais à esquerda, ele acredita que as privatizações são um caminho melhor
do que deixar essas grandes empresas nas mãos da administração dos representantes públicos. Então, a grande diferença dos dois discursos está aí. O que não nos interessa saber é as privatizações, elas serão boas para nós, porque para o consumidor final, o que interessa para ele é saber o quanto pesa no bolso no final do mês, é saber se o serviço vai ficar melhor, com uma qualidade, né, aceitável, e se ele vai ficar mais barato, se ele não vai pesar tanto, porque de que adiantaria você privatizar a Petrobras e o combustível hoje a seus R$ 7, né, pular de repente para 15, 10, R$ 9, aí o serviço foi mal feito, né? Então, o que interessa ao consumidor de fato saber é no final do mês, né? O faz-me rir, ele vai sobrar ou ele vai praticamente faltar? Eu vou ter que pagar mais pelos serviços e serviços que podem ser melhores ou piores, seja como for, ou eu vou pagar menos por serviços que ele aclama que sejam melhores, ele espera por isso aí. A privatização, ela traz essa questão, e aqui eu estou para dizer para vocês que talvez não seja como nós pensávamos que fosse a privatização e talvez seja como pensávamos que ela fosse, certo? Porque, na verdade, as privatizações, elas, no fim de tudo, a pergunta se a privatização ela vai ser boa ou não é depende. Depende. E eu vou explicar porque depende. Primeiro, para você ter uma noção, as privatizações elas acontecem em larga escala pelo mundo, mas as restatizações, tirar do poder privado, antes era estatal, foi para o privado e agora vai voltar, certo, para o poder estatal, elas também acontecem e não é um número tão baixo não, são quase 1.000, né, por aí, que acontece pelo mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil, tudo indica que vamos ter também a nossa primeira restatização, né, em São Paulo. Agora me falhou o nome da empresa que eu acho que era fornecedora de água, certo? Eu vou colocar aqui para vocês acompanharem, mas possivelmente possa acontecer. Por quê? O serviço piorou com a privatização. É sempre que o serviço melhora? Não. Não é sempre que o serviço melhora com a privatização. Geralmente é sim. Geralmente o serviço melhora. Geralmente fica até mais barato? Sim. Geralmente o produto fica mais barato, certo? Então, são causas que nós temos que dar uma olhada sobre elas e entender quais são as principais vantagens e as principais desvantagens da privatização para saber se nós, como brasileiros, o pessoal que tem um espírito público, certo? Um espírito consumista como nós temos aí, para saber se de fato esse serviço ele vai cair bem para nós. E para você ter uma ideia, o Brasil ele é o quarto país com o maior número de estatais. Nós temos aí mais de 200 estatais. Logo depois vem a Índia, certo? E a Hungria, não lembro qual delas, né? Mas qual delas tem mais privatizações, ou o número delas, na verdade. Só que a China, ela, de longe, ela é o país, a China é o país com o maior número, certo, de estatais. São mais de 50.000 estatais. Cara, pensa aí, né? Então, eu já lhe dei a resposta. A privatização, ela é boa? Depende. Depende, certo? Não tire isso da cabeça, não. Depende. Primeiro, que privatizar é um processo que envolve tanto o setor jurídico como uma análise econômica muito profunda. Porque, veja bem, o Estado ele tem a obrigação de fazer os serviços, né, quase que oniscientes à população, mesmo que ele não consiga fazer isso aí. Mas, via de regra por lei, ele tem uma obrigação de cumprir certas demandas que o setor privado vai ter que ser acordado com ele, deixar numa cláusula, até porque a cláusula que tiver brecha para uma interpretação que favoreça o setor privado e não favoreça o povo, aquilo ali será usado. Então, o processo de privatização, ele requer minúcias. Ele não é simples. Você não simplesmente levanta, vende da Petrobras e vai comprar combustível mais barato no posto. Não é assim, certo? Existe, de fato, um processo muito cauteloso, muito cansativo, enfadonho e minucioso para que as privatizações possam acontecer de forma a beneficiar o consumidor final. E o Brasil tem exemplo de privatizações que foram um sucesso, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, a das telecomunicações. Se você aí está na casa dos 30, certo? Você deve lembrar aí do tempo em que o telefone era uma relíquia, né? Era uma coisa para a classe média alta, era caro de você ter um em casa, uma ligação de 1 minuto, você tinha que vender um rim, um coração para poder pagar, né? E era aquela coisa que pouca gente tinha, o acesso era difícil, a manutenção daquilo ali era caro, fazer uso também era caro, né? As famílias tinham que marcar que horário fulano de tal ligou para saber quando a conta vinha, o quanto ele tinha que pagar. E quando privatizou, a população brasileira teve um certo medo, partidos políticos como o PT se colocaram contra porque não queriam perder o poder das telecomunicações. E quando privatizou, hoje existem mais celulares, né, do que pessoas. A comunicação no Brasil ela explodiu, ela ficou em uma vertente muito ampla. E veja bem que nós temos até uma certa curiosidade. Nós também privatizamos, né, colocamos aí o marco do saneamento básico para o setor privado. E o Brasil aí, eu acho que até 2000
Agora esqueci a data, pessoal. 2027, não estou lembrado não. Né? Uma porcentagem muito alta da população brasileira vai ter que alcançar, vai ter que ser alcançada pelo setor privado com relação a saneamento básico. Vamos fazer uma pequena comparação para você ver a força da privatização. Antes o telefone ele era como era, né? Casa de gente praticamente um pouco mais rica, era caro de manter e tal. Você tem que colocar até no imposto de renda. Mas aí vem o detalhe. Quando privatizou, as comunicações elas explodiram no Brasil, chegaram para todo mundo. Hoje, né, mais de 70% da população brasileira tem Wi-Fi em casa e usa smartphone. Veja bem. Certo? Inclusive aqueles que são quase que paupérrimos, né? Eles têm esse tipo de equipamento em casa porque virou um tipo de uso comum, necessário, como uma geladeira, né? E com relação ao saneamento básico, praticamente metade da população brasileira não tem saneamento básico. E boa parte das doenças vem pela água e pelo consumo. Então, sem um saneamento básico, essa galera fica praticamente à deriva das doenças que pode causar um prejuízo econômico muito grande. Uma vez que se você adoece, médico e também farmácia, e se você não pode trabalhar, você tem prejuízo de trabalho com aquilo ali. Então, o saneamento básico ele já dá uma melhorada muito grande com relação a isso, poupa dinheiro, né, quando você investe em saneamento básico. Inclusive do Estado, porque se o cara adoece, procura um hospital público, né, aí numa farmácia popular e é gasto para o Estado também. Se ele não adoece e vai trabalhar, ele está praticamente produzindo riqueza e menos gasto para o Estado. Entende? A coisa funciona assim. Privatizamos e existe a expectativa. Vai ser colocado as minúcias para que o setor privado possa alcançar a população como um todo. As telecomunicações alcançaram. Né? E o saneamento básico, que é público ainda, é um dever público, ele não chegou à metade praticamente da população brasileira. Então, a coisa, veja o paradoxo do privado nas telecomunicações com aquele que é público, uma necessidade de urgência, que é o saneamento básico. Né? E não tem a equivalência um do outro. A privatização pode solucionar isso? Pode. Pode sim. Se espera que ela faça, sim. Se espera. É garantia que faça? Não. Depende. Então, vamos aqui fazer parâmetros, certo? E comparar uma vantagem com a outra. Vamos fazer a vantagem e desvantagem da privatização. A primeira vantagem, eu notei elas aqui para poder saber por via de sequência. Então, veja só, pessoal. A primeira vantagem é porque o serviço fica eficiente na maioria absoluta dos casos. Tá? De fato, você vai ter um serviço bem melhor prestado, você vai ter possivelmente uma qualidade do produto também bem melhor. Isso é a primeira vantagem das privatizações. Seguindo dela, a desvantagem é que pode gerar monopólio e o serviço pode não ficar bom. Pode não ficar bom. O que eu estou querendo dizer pode gerar monopólio? Veja bem, em Goiás, a privatização do fornecimento de energia, ou foi de água, agora também posso colocar aqui para vocês se eu achar a notícia. Ele piorou depois da privatização. Por quê? Porque ela gerou um monopólio. É uma crítica também ao que se diz da Eletrobras, né? Se acredita que vai gerar facilidade de monopólio. E o que seria monopólio? Seria ou um pequeno grupo de pessoas ou somente uma pessoa, uma empresa, garantindo aquele serviço somente para ela. Aí, para você ter uma ideia, a privatização ela só funciona bem se ela tiver mercado de competição. Certo? É um princípio básico da privatização. Se houver mercado de competição para ela, beleza. É como se você pensar que na sua cidade só tem um dentista, certo? Sua cidade tem 10 mil pessoas, só tem um dentista. Se só tem ele, todo mundo procura ele, ele cobra o preço que ele quiser, e se ele fizer um mau serviço, o povo tem que ir para ele, só tem ele. Então é um monopólio. Mas se abrirem 5 clínicas, 10 clínicas, 15 clínicas lá, entre eles, para poder alcançar o maior número de consumidores, esses dentistas eles vão começar a ter que oferecer um serviço melhor, porque se ele oferecer um mau serviço e o outro oferecer melhor, o povo todo vai para aquele lá, né? E também um serviço mais barato. A competição ela faz isso. Então a privatização ela tem a vantagem de oferecer uma eficiência no produto, no serviço, e ela pode ter a desvantagem de que se ela gerar monopólio, não vai ter bom serviço, não vai ter boa qualidade, certo? Não vai. Aqui no Brasil nós temos até uma privatização das telecomunicações que foi criticada porque ela gerou um certo monopólio, né? Poucas empresas, a TIM, Vivo, Oi, Claro, né? Essa galera aí são poucas competindo para a quantidade que existe, certo? E mesmo assim, se elas se unirem, fazerem um cartel, né, o que é proibido por lei, para que elas mesmas, elas digam, não, vamos vender tudo num preço só e quem quiser procurar, procura um e outro. O cartel geralmente não se mantém, porque uma empresa começa a ter prejuízo, ela vai ter que baixar, certo? Seu preço melhora seu serviço e ela deixa as outras em desvantagens. Então, geralmente um cartel não se mantém, mas as empresas podem fazer isso aí. E quando não fazem, se for só uma, gera monopólio e ela só oferece um bom serviço se ela quiser. Afinal, você vai ter que ir até ela. E imagina a Petrobras ser colocada em um monopólio
privado e essa empresa, esse CPF, né, oferecer um péssimo serviço e a gente só ter a Petrobras a quem recorrer, né? Vai ser como a gente tem agora com o governo, né? Preços altos, um serviço também não tão bom prestado, mas primeira vantagem e primeira desvantagem, eficiência versus monopólio, certo? A segunda seria que no setor privado, os acionistas, donos, certo, daquilo que foi privatizado, ele cobra resultados, ele está por dentro lá e ele exige, então há uma presença constante para que os resultados sejam alcançados e o público seja agradado. Isso faz melhorar muito. Se você trabalha numa empresa que oferece serviço privado e vai para uma que oferece o mesmo serviço no público, você nota a diferença, certo? Porque a cobrança, os donos no privado, eles estão lá dentro no seu pé, mexendo no seu bolso, no salário do trabalhador. E já com relação ao público, não, ele é um pouco mais deixado à vontade, certo? Com relação a isso, então, ele não tem tanta preocupação e cobrança para oferecer o melhor serviço, como há no privado. É esse detalhe, né? Já, praticamente, a desvantagem é que o interesse público, ele pode ser colocado de lado. Pode. Porque o cara que vai para o privado, o que ele quer é lucro. Se é aquilo que for necessidade popular, mas geralmente é, certo? Se vira necessidade, alguém vai querer vender alguma coisa para suprir aquela necessidade, já que vai dar dinheiro. Mas, se a necessidade popular naquele momento não for de interesse e não gerar lucro, certo? Para o povo, como por exemplo, a gente vai falar mais para frente do SUS, a empresa privada ela não vai se mobilizar para aquilo, porque ela quer o que dê lucro. Então, enquanto os acionistas vão cobrar resultado e vai ter um melhor serviço, vai ter um melhor atendimento, se o que a população precisar e estiver querendo não der lucro para o setor privado, eles não se mobilizam para aquilo ali. Pode ser uma desvantagem, ou é uma desvantagem, né? Terceira é que, via de regra, as empresas privadas, via de regra, certo? Elas olham para resultados a médio e longo prazo. Então, elas são empresas que elas são mais consistentes, elas têm menor interferência, a pessoa percebe aquilo que vai dar certo a médio e longo prazo, oferecer um serviço melhor, e já, essa é a vantagem, né? E já a desvantagem, comparando, né, com o setor público, é porque no setor público a politicagem entra dentro. Então, se um político ele perceber que ele vai perder votos, porque o valor de um produto está sendo alto demais e ele não deve interferir tecnicamente, mas ele interfere politicamente e o técnico se dobra ao político, certo? E ele interfere no preço lá, logo mais para frente vai haver uma crise com relação àquela administração empresarial. E o político pode entrar dentro daquilo ali, ele tem poder para aquilo, inclusive de tirar e colocar cargos, né? Quando a empresa é privada, os caras olham para médio e longo prazo, eles são técnicos. No público não, o político entra. Agora também, essa é a vantagem, né? A desvantagem é que justamente uma empresa privada ela também pode olhar para aquilo que dê lucro a curto prazo e deixar que a médio e longo prazo a coisa se escancare. Ele pode querer vender para outra pessoa quando a bomba explodir, né? Ele pode simplesmente perceber que vai gerar lucro agora e mais para frente o povo vai se quebrar, mas só vai ter ele, né? Se for um monopólio, pior ainda, só vai ter ele para oferecer o serviço. Então, ele pode ter uma visão de curto prazo. Geralmente, a privatização ela tem uma visão panorâmica a médio e longo prazo, certo? Geralmente. Mas possa ser que, como desvantagem, venha também um cara que tenha visão a curto prazo. Quinto, pessoal, a beleza da privatização quando ela tem competição no mercado. A competição que eu expliquei para vocês, né, faz as pessoas melhorarem o produto, o serviço, o atendimento, né, e a população ganha muito com isso. Você abre escolas particulares no meio de uma população de 30 mil pessoas, elas começam a fazer projetos sociais para poder chamar a atenção, para poder competir, trazer mais pessoas, elas baixam o preço da mensalidade, elas oferecem bolsas, certo? O que termina melhorando para o povo, porque é uma competição de mercado entre o setor privado. Agora, no setor público, se só ele mandar, isso não existe, né? Não tem por que ele fazer isso. Ele já é o garanhão, o dominador lá naquele mercado, não tem competição com ele, então é isso aí. Ele fica deitado em berço esplêndido, né? Agora, já, a desvantagem é que é difícil, certo, de regulamentar o setor privado. Quando você vai praticamente colocar ele para atuar, tem que fazer um acordo, um contrato em que a empresa aceite fazer aquilo que tem que ser feito, né, para que o Estado fique folgado e não fique precisando atender a população depois da privatização. Então vamos pegar, por exemplo, o marco de saneamento básico, né? Digamos que as empresas elas não queiram ir para cidades mais pobres, áreas rurais, por exemplo, e esse povo continue sofrendo com essa situação. É preciso que na regulamentação venha muito claro que a empresa tem que chegar lá, que a empresa tem que oferecer esse serviço, né? Hoje, por exemplo, quando privatizou a questão de energia, aqui na nossa região, Nordeste, praticamente em todo sítio tem um poste, né? Chega energia para todo mundo, porque você pode cobrar daquele pessoal, oferece energia a eles, eles usam energia para produzir, para gerar dinheiro, fazer plantações, seja o que for.
né? E colocar a máquina para funcionar. Aí eles enriquecem e podem pagar a conta de energia também, usam para isso. E do mesmo jeito, certo? Isso aí o setor privado ele tem essa visão e ele tem esse alcance. Mas, né, se a regulamentação da privatização, se o acordo que for feito não for dos melhores, não for bom, então a empresa privada ela só vai até onde dá lucro. Ela vai dizer, não, eu acordei isso aqui com você. Não está no acordo que eu tenho que atingir tal meta com tal setor para tal grupo de pessoas. Não está no acordo, ela não vai, né? Não vai dar lucro, não estava no acordo, então ela não vai. Aí é preciso que a regulamentação seja feita e ela é difícil de fazer. Afinal, você vai ter que agradar a empresa, né? Vai ter que entrar numa concordata com relação a ela. Então, essa pode ser uma desvantagem. A quinta vantagem é uma maravilha, é porque no privado a interferência política é menor. É bem menor, cara, o que consequentemente diminui também os casos de corrupção, né? Vamos lembrar do Mensalão e do Petrolão, que foram casos de corrupção envolvendo estatais, né? Porque elas são bilionárias, então facilita-se o tráfico de corrupção lá dentro. Quer dizer, então, que quando privatiza não há corrupção? Ah, sim, viu? Entretanto, é notável dizer que diminui bastante. Mas com a privatização, os casos de corrupção eles diminuem. E, inclusive, a interferência política ela é bem menor. É claro que um político pode fazer uma pressão em um empresário, pode facilitar fazer um acordo espúrio, né, por baixo dos panos com relação a ele, aí vira uma interferência. Mas isso não é, via de regra, o comum, certo? E na privatização a interferência política diminui. Diferente, né, diferente do público que eles interferem bastante. E como desvantagem, espelhando a vantagem, né, é que o setor privado ele pode simplesmente ignorar as externalidades, né? Ele pode ignorar necessidades populares, ele pode ignorar uma situação política, uma situação de um tipo de crise, porque se ele for obedecer aquela crise, ele pode diminuir o lucro, né? Se ele for seguir por aquilo. Então, ele não faz, né? Ele simplesmente vai seguir com aquilo que possa dar lucro para ele. Ele ignora causas e crises externas se não beneficiar o lucro dele, certo? Isso é um fato. E a sexta vantagem é que, quando você privatiza, o dinheiro da privatização, que é muito, você vende bastante, né? Paulo Guedes ele falava aí em praticamente, com as privatizações, tudo, arrecadar cerca de 1 trilhão. É um dinheirão da gota, né? Mas o fato, se você vender, você pode pegar o dinheiro da privatização e colocar na dívida pública. Você diminui impostos, diminui o gasto, folga mais o Estado, né? Consegue oferecer, trazer mais dinheiro para o serviço público, né? Não sei se o nosso Estado faria isso, mas teoricamente se faria. Isso é a vantagem, né? Pegar o dinheiro da venda e colocar na dívida pública. A desvantagem é que, mesmo que você não tivesse o dinheiro da empresa para vender, mas se a empresa der lucro, certo? Se ela der lucro, aquele dinheiro do lucro poderia ser colocado na dívida pública, né? E se você vendeu e a empresa está dando lucro, você não tem mais aquele lucro. Certo? É como você tem um carro de 50 mil reais, mas todo mês você fazia 3 mil reais com ele, de lucro, né? Se você vendeu, beleza, chegou a 50 mil, um bolão de uma vez. Agora, quando aqueles 50 mil acabar, você não vai ter mais aqueles 3 mil mensais chegando. Entende? Então, isso pode ser uma desvantagem. O fato é que você não vai mais ter os lucros da empresa se, certo? Somente se ela estiver dando lucro. Porque no Brasil, já as estatais, lembrem aí que elas foram alvo de um prejuízo gigantesco, né? Correios aí nem se fala. E praticamente essas estatais só vieram a dar lucro do governo Temer para o governo Bolsonaro. Antes disso, não, elas eram um prejuízo gigantesco. Então, se elas dão prejuízo, e se venda, né? Se elas não dão prejuízo, então que se mantenha. Até que você também tem que olhar uma questão da própria realidade brasileira. Meus alunos perguntam, professor, o senhor é a favor da privatização? Geralmente eu sou, certo? Agora, se a empresa ela estiver funcionando muito bem, bem gerida, se ela estiver dando lucro, eu não sou a favor da privatização. Certo? Não sou. Agora também tem que olhar para o outro lado, né? Se mais para frente os governos que roubaram no Mensalão e Petrolão, o governo do PT, se eles voltarem para o Brasil, aquilo ali se coloca mais uma vez. Então, que se venda e deixe eles, certo? Passando a abstinência de corrupção. Meu ponto é esse. Sétimo ponto de vantagem das privatizações. Como ela passa para a mão de segundos, terceiros de outras empresas, e eles fazem parte do povo, né? Você fortalece o povo. E você diminui a força do Estado, né? Que possa ser um órgão opressor contra a população. Então, a privatização ela enfraquece o Estado contra o povo e fortalece o povo com relação ao Estado, já que a privatização gera emprego para outras pessoas que não vão ter dependência do Estado, e essas pessoas elas são fator econômico, elas podem ter peso também na visibilidade política, né? Agora, em contrapartida, né, a privatização, como desvantagem, ela pode criar elites muito poderosas. E elas podem mandar tanto quanto deputados e senadores.
Entende? Isso aí pode acontecer. É uma desvantagem também, né? Vão ser pessoas super ricas, que vão concentrar boa parte da riqueza, mesmo gerando emprego, elas podem ser eleitas de uma influência tamanha. E a gente pode trocar isso por meia dúzia. Né? Um deputado corrupto por um empresário corrupto. Não estou dizendo que os empresários são corruptos, eu não acredito nisso. No meu entender, a maioria dos empresários eles são honestos, mas um corrupto pode chegar ao poder através desse crescimento econômico de uma privatização. Pode sim. Então a pergunta é: privatizar vale a pena? Depende, certo? Agora, eu mencionei aqui algumas regras de privatização, de como a privatização pode ser boa para você. Primeiro, se ela tiver uma boa regulamentação. Certo? Um bom acordo, um bom contrato para poder atingir quem tem que atingir, né, com o serviço dela. Segundo, ela tem que estar dentro do mercado de competição, não pode haver monopólio. Se houver monopólio ou dificuldade do mercado de competição atuar, pode ter certeza que o serviço privatizado ele vai ser pior do que o público, certo? É muito possível sim. E terceiro, tem que haver uma fiscalização para que o setor privado ele não abuse do poder e da dependência das pessoas com relação ao serviço que ele oferece. Então, é necessário que os órgãos do Estado eles tenham poder para fiscalizar e fazer com que as sanções da regulamentação elas sejam cumpridas pelaquela empresa privada, certo? Aí é importante lembrar que as empresas privadas também dão migués, né? Então tem que ser fiscalizada. Por exemplo, a Volkswagen ela adulterou números para poder ser aceita nos Estados Unidos com relação à poluição dos carros dele. E o privado também tem corrupção, né? Não é em larga escala como é no público, mas eles também têm corrupção. Então é necessário mesmo assim fiscalizá-los, ok? São os parâmetros para que uma privatização ela possa ter saúde. E aquela pergunta, né, professor, e o SUS privatiza? Não. Certo? Não, o SUS ele não pode ser privatizado. Eu tenho uma irmã que ela é enfermeira e ela quase arranca meu coração quando eu falo em privatizar o SUS, né? Mas é uma coisa que eu tenho que mudar de opinião. Por quê? Eu fui dar uma analisada no SUS e veja bem, o SUS ele tem uma abrangência gigantesca. Né? Ele foi criado na Constituição de 88, praticamente. E a abrangência dela é gigantesca, coisa que o setor privado ele não vai fazer, porque tudo que o SUS abrange não tem como você transformar numa necessidade popular para que o privado lucre com aquilo ali. E ele só vai se mobilizar pelo lucro. Então, pessoal, o SUS ele abrange muita coisa, inclusive o próprio sistema dele de manutenção é interessante para os mais pobres, porque a contribuição de imposto que chega dos mais ricos, certo, para o SUS é transferida para a carga tributária dos mais pobres. Aí ele pode ter uma abrangência. O que nós temos que fazer com o SUS é melhorá-lo, né, para que o serviço dele seja mais completo, mais abrangente e mais aperfeiçoado. Mas privatizar o SUS não é uma realidade cabível, não, certo? Então, essa aqui é a minha contribuição para você com relação às privatizações. Deixa aí o seu comentário se você quiser, certo? Curte, compartilha aí e me segue que logo, logo temos mais vídeos aí. Forte abraço para vocês e até mais, pessoal.